Bom, vamos entender, na visão da nova medicina germânica, as doenças que acometem o estômago. Cada vez mais nós estamos vendo, recebendo pacientes no consultório apresentando sintomatologia na região do estômago. O câncer de estômago é o terceiro câncer mais comum entre os homens e o quinto entre as mulheres. Então, veja só a quantidade de pessoas que podem estar sofrendo ou vivenciando algo que pode estar impactando no estômago, porém as pessoas não sabem o porquê isso acontece. E justamente através desse conhecimento nós podemos ter a compreensão e poder principalmente ver se nós, se você que está assistindo esse vídeo não está vivendo uma vida ou vivenciando experiências que podem estar despertando em você as sensações que acometem o seu estômago, podendo ou estar gerando um sintoma nesse momento, ou muitas vezes você vivenciando isso ao longo da vida pode ser um sério candidato a desenvolver algo na região do estômago. Então, para a gente poder compreender esse órgão, nós temos que entender as diferentes funções que ele exerce. Então, o estômago, principalmente, ele tem o papel de nos auxiliar na digestão. Então, dessa forma, nós temos possibilidades de impactos que vão interferir em algumas dessas funções do estômago. Sendo assim, o primeiro impacto biológico que pode acometer, atingir esta região, são sensações aonde a pessoa pode ter vivido situações em que ela sentiu contrariedade indigesta. A gente diz que é algo difícil de ser digerido, De um ponto de vista mais animal, mais biológico, essa dificuldade da digestão, essa dificuldade de digerir algo, pode estar ligado realmente ao que nós chamamos de bocado de um alimento indigesto. Então seria aquela resposta mais primitiva desse órgão em relação a uma dificuldade de digerir realmente um bocado de uma substância ou de um alimento. Porém, quando nós olhamos esse contexto de um ponto de vista mais psicobiológico, nós podemos entender que nós podemos ter dificuldades de digerir situações, pessoas. Por exemplo, você pode estar vivendo algo no seu trabalho, onde você tem uma dificuldade de digerir, uma contrariedade indigesta em relação a um colega de trabalho, a uma atitude. Pode ser, por exemplo, alguém na sua família, um irmão, sua sogra, discussões, disputas, brigas, onde nós temos essa sensação dessa dificuldade de digerir. Isso vai acometer uma área do seu estômago que durante o hiperestresse, todas as vezes que você sente algo, você ativa uma resposta de hiperestresse. E é nesse momento do hiperestresse, que o organismo começa a modificar algumas características funcionais ou estruturais para poder fazer com que você possa lidar melhor com esse momento. E essa sensação faz com que, inicialmente, o estômago aumente a produção de ácido. Isso é importantíssimo, porque quanto mais ácido o órgão tiver, essa região tiver, mais fácil vai ser para você conseguir digerir essa situação ou o bocado. Então, a resposta inicial é sempre, toda resposta biológica tem o objetivo de nos auxiliar. Então, isso é importante que todos nós tenhamos essa consciência de que, inicialmente, o processo foi feito para suplementar algo, para auxiliar a gente, de acordo com aquilo que está sendo vivido. Então, quando aumenta a acidez do estômago, se torna mais fácil para poder digerir o bocado, poder digerir aquela situação. Então, nesse momento, as pessoas tendem a não ter um sintoma físico importante. Porém, se você continuar impactando esta região, a longo prazo, inicia-se um processo de divisão celular nessa área do estômago, formando o famoso câncer do estômago. Então, o câncer surge em decorrência de uma
resposta onde essa pessoa fica vivenciando e repetindo esse padrão que, impactando essa região do estômago, faz com que as células sofram um processo de divisão celular. E isso se estrutura em forma de um câncer. Então, neste momento, quando a pessoa recebe esse diagnóstico, o profissional que vai trabalhar com essa pessoa, é importante que ele conheça o que está por trás de tudo isso. Porque é como se as situações vividas por essa pessoa e a sensação que ela teve no momento em que isso aconteceu fosse o combustível para alimentar esse câncer. Então, se eu quero trabalhar com esse paciente, eu preciso encontrar a origem desse processo e, a partir disso, iniciar um trabalho para diminuir o impacto. E, quando necessário, aí sim também deve ser feita a intervenção no órgão. Quando essa pessoa vivencia a situação, né, o que nós vamos chamar do impacto biológico ou psicobiológico, seriam essas as manifestações que ela poderia ter no nível físico, né, na região do órgão. Se em algum momento essa pessoa consegue se afastar do problema, ou ela consegue até mesmo solucionar essa situação, ela sai da fase do hiperestresse e ela entra num segundo momento, que é a fase de reparação, é a fase de relaxamento, é a fase pós-estresse, pós-traumática. E nesse momento, o estômago, essa área do estômago que vinha produzindo muito ácido, agora nós vamos ter um sintoma de diminuição do ácido, que nós vamos chamar de fase de reparação, que nós temos uma característica onde o órgão diminui a sua função. Então nós vamos ter menos ácido no estômago. Isso nós chamamos de hipocloridria. Então você imagina agora com menos ácido, você vai ter sintomas típicos que os pacientes acabam relatando. Você já deve ter tido alguma experiência assim, aonde você sente que está estufado. As pessoas usam o termo, né? Parece que eu estou empachado, parece que não digere bem. Eu comi, né, lá na hora do almoço e à noite, lá na janta, eu ainda tenho a sensação de que está tudo parado. Então isso é uma característica dessa fase, né? A característica onde eu sinto que a minha digestão está mais lenta. Juntamente com esse processo da digestão mais lenta, nós vamos ter um quadro de inflamação da região da parede do estômago. E esse processo inflamatório vai ser chamado de gastrite. Então eu vou ter sintomas de inflamação juntamente com um quadro de digestão mais lenta. E uma coisa muito importante, o que eu acho essencial para os pacientes e para os profissionais que querem trabalhar com o conceito da nova medicina germânica, é essa precisão, né, da sintomatologia e o envolvimento de uma área específica do corpo. Por quê? Porque isso me ajuda a construir um melhor atendimento, uma melhor conduta terapêutica. Porque muitas vezes eu recebo pacientes no consultório com esse sintoma e se utilizando de medicamentos que têm o papel de diminuir a acidez do estômago, que são os antiácidos, que muitas vezes são utilizados para a gastrite. Então, esse mecanismo ele vai contrário à necessidade fisiológica do corpo, porque esta inflamação está associada a um quadro de uma diminuição da acidez estomacal. Então, justamente por esse motivo, o paciente tem a digestão mais lenta. E quando ele começa a se utilizar desses medicamentos, ele vai ter a digestão cada vez mais lenta e isso vai alterar toda a fisiologia de funcionamento do órgão. Então nós precisamos fazer uma conduta terapêutica para poder auxiliar este processo. Então isso tudo seriam sintomas que podem estar ligados a esse impacto que atinge essa região do estômago. Quando o paciente teve um aparecimento de um câncer, quando nós trabalhamos e consegue se eliminar, né, o combustível, aquilo que alimentava essa chamada doença, automaticamente existe a possibilidade do corpo iniciar um processo de reparação, onde algumas pessoas conseguem ter a remissão desse tumor, que seria então o processo de cura de um câncer. Então isso seria, né,
todo o mecanismo que atinge uma área do estômago que nós chamamos de grande curvatura do estômago, que é a parte responsável pela digestão. Porém, o estômago também é composto de outras áreas, e uma delas é a pequena curvatura do estômago, que sofre por um processo completamente diferente desse que eu citei até o momento, que é a sensação de raiva, é a sensação de ira. Então você imagina, dentro do seu ambiente de trabalho ou no seu ambiente familiar, discussões, muita briga, né? Aonde você tem essa sensação de raiva. Nós temos dois tipos de comportamento diante da raiva, né? Nós temos algumas pessoas que acabam se tornando mais agressivas em relação ao outro e acabam, dissipando essa raiva, vomitando essa raiva. E existem pessoas que, diante de uma situação, acabam tendo aquela raiva reprimida, que são aquelas pessoas que ficam remoendo, que as coisas nunca acabam, né? Acaba a situação, mas ela leva para casa e ali ela continua remoendo todo aquele processo. Então, a manifestação dessa raiva, dessa ira, faz com que uma região do estômago comece a sofrer um processo ulcerativo, que vai formar as famosas úlceras gástricas, que é uma região extremamente dolorosa. O paciente tem sintomas, é aquela sensação onde a pessoa relata que o estômago queima, que ela tem aquela sensação de azia, né? Então, isso tudo vai estar ligado a essa sensação. Então, preste muita atenção na sua vida. Se você é uma pessoa que fica sentindo muita raiva, muita dificuldade de deixar as coisas passarem, de finalizar as coisas, ficam sempre nessa situação de remoer, você tende a ter muitos impactos nessa região do estômago e isso vai fazer com que você fique tendo sintomas de gastrite, de azia. Muitas vezes, outra coisa muito interessante dentro desse contexto é o refluxo, né? O refluxo que acomete a válvula do estômago, o esfíncter do estômago, que faz com que aquele ácido comece a voltar para o esôfago e faz com que a pessoa fique tendo aquela sensação de queimação, que vai receber o diagnóstico de refluxo gastroesofágico. Também está muito ligado a essas sensações. Muitas vezes a dificuldade que uma pessoa tem de encontrar o lugar dela, encontrar a posição dela. Isso tudo vai gerando todo esse quadro de sintomatologia do estômago que cada vez mais vem acometendo a população mundial. Os brasileiros, sem dúvida nenhuma, estão entre os que mais apresentam sintomas na região do estômago. Então, tudo isso surge em decorrência do hiperestresse. Se eventualmente você sai dessa situação, aquela mucosa do estômago que vinha sofrendo um processo ulcerativo, agora ela pode cicatrizar e pode reparar todo esse processo e aquela sintomatologia que você vinha sentindo, ela pode desaparecer. Por isso é muito importante, né, você que apresenta quadros, procurar a ajuda de um profissional que pode tentar fazer com que você possa se conectar realmente com a origem do processo e, a partir disso, construir, né, estratégias terapêuticas para que você possa aliviar toda essa sintomatologia e proporcionar para o corpo o que nós chamamos de autocura. E a recomendação, né, que eu dou para você que está tendo, né, alguns desses sintomas, é que você consiga se conectar mais com você mesmo, que você consiga deixar as coisas irem, né, não fique remoendo, não fique guardando, que você possa assumir uma posição, né, diante das situações em que você possa realmente encontrar o seu lugar, para que você não fique entrando em disputas, brigas, confrontos, porque isso automaticamente vai manifestar a sensação de raiva, de contrariedade, que você possa se sentir mais seguro dentro da sua posição, das suas escolhas, da sua posição de adulto, porque
quando você olha uma situação, né, com o olhar de um adulto, não tem porquê você sentir raiva, você ir para o confronto e nem também motivo nenhum para que você fique assumindo uma posição passiva, onde você fica guardando as coisas que te ferem. Então, fale mais, converse mais, né? Sempre nessa posição adulta, né? Ter opiniões diferentes não significa que você é inimigo do outro ou que tenha que ter uma discussão. Então, isso ocorre quando a posição de duas pessoas é o que nós chamamos de uma posição infantil. Então, né, o fato de termos opiniões diferentes não faz com que nós tenhamos que discutir. Então, é importante que você coloque a sua posição, que você consiga dizer o que está acontecendo, o que você sente, que não fique guardando e nem também, né, como diz as pessoas, vomitando no outro toda a sua contrariedade, toda a sua raiva. Então, achar esse ponto de equilíbrio é muito importante. Também, dentro de todo esse contexto, né, o fator alimentar é um recurso extremamente importante, porque quando eu falo do hiperestresse, todas as vezes que nós estamos em hiperestresse, nós temos uma predominância de uma atividade, né, uma ativação no nosso sistema nervoso autônomo simpático. E todos aqueles sintomas ou manifestações que eu citei até o momento, quando ocorrem no hiperestresse, são motivadas por essa predominância do simpático. E existem alguns alimentos que acentuam essa atividade simpática. Por isso que o ajuste também da alimentação nesse momento, por exemplo, né, alimentos como que contenham na sua base o açúcar, a farinha de trigo que vai se transformar em um açúcar, todos esses alimentos, né, o próprio café, a cafeína, né, os refrigerantes, enfim, eles são potencializadores de uma atividade simpática. Então, consequentemente, eu posso ter um aumento da sintomatologia, uma potencialização do quadro. Então, ajustar a alimentação também é um fator extremamente importante para esse momento. Além disso, recursos que consigam diminuir essa hiperatividade simpática, como meditação, né, a yoga, enfim, alguns recursos psicoterápicos que podem fazer com que você consiga baixar, né, esse limiar, né, dessa atividade simpática, você consiga diminuir esse processo, vai sem dúvida nenhuma te trazer maior conforto para tudo isso daí. Então, seriam essas as orientações e as reflexões para você que pode estar vivenciando impactos, doenças no sistema gástrico.